Não se permita ser amarrado. Não se permita ser roubado. Não entregue de bandeja o seu poder e autoridade. O título da nossa mensagem é Armadura de Deus. Mateus 26, versículo 41 diz o seguinte, pelo menos em uma parte desse versículo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Vigiai e orai. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela. Vigiai e orai. Eu poderia usar outras palavras no lugar de vigiai e orar, como proteger e combater. Estar em alerta, vigilantes, guardando aquilo que é nosso, é essencial nessa batalha espiritual que continuamente nós enfrentamos. A palavra do Senhor nos diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa devorar. Por isso nós precisamos estar em alerta máximo. Tão importante quanto saber combater, é saber se proteger, estar alerta, vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Nas últimas 2 sextas-feiras, nós tivemos reuniões muito intensas. Nós tivemos reuniões com um poder de impacto visual, porque quem viu e nunca tinha visto, chocou. Impacto emocional, porque uma coisa é ouvir falar que o mundo espiritual é real. Quando você tem experiências próprias, é uma conversa completamente diferente. E sem dúvida alguma, o que nós vivemos nas 2 últimas semanas, teve um impacto espiritual muito grande. Orações como as que foram realizadas, existem pessoas que acreditam que elas só nos servem dentro da igreja do Senhor. Quando na verdade, orações como as que nós fizemos, serão realizadas mais vezes lá fora, do que propriamente aqui dentro. Compartilhando experiências, tanto de pessoas quanto experiências pessoais, destacando o quanto o mundo espiritual é real, tanto aqui dentro, quanto lá fora. Eu me lembro de um caso, em que uma doutora aqui da igreja, uma psiquiatra, estava atendendo uma paciente. Ele já não estava no primeiro dia de acompanhamento. Porém, em um determinado momento, a doutora tocou no assunto perdão em um atendimento específico. E quando ela falou sobre liberar perdão, o mal tomou a boca do paciente, da paciente, e o que saiu da boca daquela mulher foi o seguinte: não adianta você falar, ela não vai perdoar ela. Na quarta-feira mesmo, o bispo compartilhou um outro caso, em que um rapaz, ele estava na fila do mercado, e ele percebeu que a pessoa que estava na frente dele, começou a fungar, e a cabeça dela começou a baixar.
Como essa pessoa era uma pessoa preparada, conhecedora da verdade, sabia o que estava acontecendo, imediatamente ela chegou no pé do ouvido da pessoa e disse assim: em nome de Jesus, todo espírito imundo, pega tudo que é seu e sai. E imediatamente saiu, a pessoa voltou, caiu em si, voltou ao normal, não sabia o que tinha acontecido, tinha perdido completamente a consciência. Eu poderia destacar um outro caso, em que duas pessoas estavam em um momento íntimo, ou no mínimo, começando um momento íntimo. Beijo vai, beijo vem, o negócio foi superaquecendo, de repente a moça que estava no colo do rapaz, voou no pescoço dele, e começou a ameaçá-lo. Na hora, como ele estava no clima, ele não caiu a ficha de cara o que estava acontecendo. Porém, quando ele abriu os olhos e viu a pessoa desfigurada, tentando enforcar, tirar a vida dele, ele entendeu o que estava acontecendo. Aí eu deixo essa pergunta para você: será que eles tiveram clima para continuar depois? De maneira alguma. Eu me lembro de um outro caso, de uma pessoa que estava caminhando no calçadão, e de repente, a pessoa cai possessa do lado dela. Ela não era a única temente ao Senhor naquele lugar, sem dúvida alguma. Mas foi a única que teve a coragem de repreender, teve a coragem de combater, teve a coragem de lutar. Então, mais do que nunca, nós estamos sendo preparados, forjados, lapidados, para lidarmos com todo tipo de situação, em qualquer contexto que seja. Nas últimas 2 semanas fizemos uma grande faxina. Não foi uma bela de uma faxina? Foi uma limpeza extraordinária. É aquela limpeza que não é uma limpeza a seco, não. Jogamos balde, mangueiras e mais mangueiras, pano e mais pano, mas fazendo um comparativo só para que você entenda. Acredito que em grande parte as mulheres sejam as responsáveis por cuidar do lar. Quando vocês limpam hoje, isso quer dizer que vai estar limpo para sempre? Por quê? O pó não para, a sujeira ela não para de aparecer. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. O mundo espiritual, ele não para. O tempo todo ele está em movimento, por isso eu não posso parar. Se eu paro, isso não muda o fato que o mundo espiritual vai continuar. Então o tempo todo eu preciso estar em alerta, vigilante, até porque, biblicamente falando, o mal ele sai, por conta da autoridade do nome do Senhor Jesus, ele vai rodear, ele vai buscar outros lugares para habitar, não encontrando um lugar, ele vai tentar voltar ao lugar de origem. Porém, quando ele encontra o lugar de origem vazio, ele vai voltar com 7 espíritos a mais junto com ele, e o estado final da pessoa se torna muito pior. Essa batalha, uma vez vencida, sempre vencida? A resposta é depende. Vai estar sempre vencida se as suas mãos estiverem estendidas. Se abaixar, não importa quanto tempo passe, o mal ele vai lutar para retornar. Ele é paciente. 1 Pedro dá esse detalhe, que o diabo ele anda como leão, como um leão, como uma fera. Para quem já assistiu algum documentário do mundo animal, o leão ele mostra uma paciência muito grande antes de dar o bote na sua presa.
ele é muito paciente. Ele vai esperar o tempo que for necessário para conseguir devorar a sua presa. E sabe uma coisa que eu acho extremamente importante destacar? Muitas vezes a presa está aqui, a poucos metros de distância do leão. Ele está muito perto, mas ele luta para permanecer indetectável. A presa não o vê. O mundo espiritual é a mesma coisa. O mal, ele vai lutar para permanecer indetectável. Ele vai lutar para mexer de formas e maneiras cuja presença dele você não vai conseguir detectar. E se você não estiver alerta, virou as costas, abaixou as mãos, ele vai vir com tudo para cima de você. Ele vai lutar para devorar. Ele vai lutar para envergonhar. Ele vai lutar de todas as formas para promover desgraças, uma atrás da outra. Tão importante quanto orar é saber vigiar. Nesse texto em específico, a palavra vigiar, ela vem antes da palavra orar. É extremamente importante você ter repertório de oração. Você saber dizer, em nome de Jesus, eu ordeno. É extremamente importante você dizer, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha empresa. O sangue de Jesus tem poder sobre tudo aquilo que me pertence. Porém, tem batalhas que serão vencidas na vigilância. Tem batalhas que vão ser vencidas pelo fato de você não dar oportunidade para que ela aconteça. Quanto maior o seu nível de vigilância, maior será o seu estado de segurança. Muitas vezes construímos algo incrível por intermédio de orações, mas desconstruímos tudo por intermédio do desfoque, a falta de atenção, a falta do estado de alerta. Efésios 6, versículo 10, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Sozinhos, nós não podemos lutar contra esses poderes espirituais. O tempo todo eu preciso buscar esse fortalecimento. E antes que alguém se confunda, estar dentro de uma igreja não é sinônimo de fortalecimento se as demais práticas não nos acompanharem. Não existe fortalecimento automático. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela. Não existe fortalecimento automático. Se você não trabalha para se fortalecer de uma forma intencional, se enchendo da palavra, colocando ela em prática, pedindo, clamando ao Senhor, meu Pai, eu quero esse poder, eu quero essa unção, eu quero esse poder, eu quero essa unção. A autoridade, esse fortalecimento não virá sobre você de uma forma automática. É muito simples. Ninguém perde peso por fazer matrícula na academia. Ninguém ganha músculos por pagar a mensalidade da academia. Se você não estiver se exercitando, se você não estiver buscando isso de uma forma intencional, os seus músculos espirituais vão continuar flácidos. E qual que é o grande problema disso? Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Quem não se fortalece, perece. Quem não se fortalecer, vai perecer. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos nos vestir dessa armadura de Deus e não só. Nós precisamos vestir tudo aquilo que é nosso, tudo que nos pertence com essa armadura de Deus. Eu preciso me preparar para a guerra, como também eu preciso preparar os ambientes em que eu vivo para a guerra. Quer ver um negócio muito simples?
Eu já compartilhei isso antes, mas eu vou repetir. Antigamente, trabalhos como o dessas 2 últimas semanas, eles aconteciam com uma frequência bem maior. E em muitas dessas reuniões eu não estava presente. Eu, muito pequeno, eu ficava em casa. Porém, de tempos em tempos, eu era tomado de uma angústia que eu não sabia explicar. Eu, criança, eu começava a chorar, chorar, chorar. E quando eu digo chorar, estou falando chorar histericamente. Era uma tristeza que eu não sabia a origem. Porém, quando os meus pais chegavam em casa, depois de reuniões como aquelas, eles já chegavam dizendo, em nome de Jesus, toda influência maligna que possa estar escondida aqui dentro da minha casa, todo o mal que está lutando para me retalhar o que me pertence, retalhar a minha família, todo o mal que está lutando para promover o caos aqui dentro, eu ordeno. O mal não se aposta simplesmente de pessoas, ele toma ambientes. Ele luta o tempo todo para ter acesso ao que te pertence. Ele luta para ter acesso à sua casa, ao seu lugar de trabalho. Ele luta para promover dissabores em ambientes que normalmente você vive. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vamos juntos, diga isso comigo por favor, vistam toda a armadura de Deus. De novo, diga isso, vistam toda, de novo, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Não é depois de terem feito parcialmente, não é depois de terem feito partes. É muito comum em atendimento nós conversarmos com pessoas e sair a seguinte expressão da boca delas: mas eu tenho orado. Mas quem foi que disse que é só orar? Eu tenho estado na igreja, mas quem foi que disse que é só estar na igreja? Mas eu tenho lutado para fazer isso, mas quem foi que falou que é somente isso? Para permanecer inabalável, esse versículo dá um detalhe muito importante. Perceba que é a segunda vez, nessa mesma passagem que está escrito, vistam toda a armadura de Deus. Ela precisa ser completa. Não adianta você colocar uma peça e deixar uma outra peça da armadura de fora. Por que isso não pode acontecer? Porque o diabo vai procurar a parte mais vulnerável da sua vida para atacar. Se existe uma área ou um lugar que não está protegido, ele vai atacar nesse ponto. Não adianta você cuidar de algo e uma outra parte você é negligente. Não vai ter um final positivo. Ao contrário do que muitos pensam, pequenas brechas geram grandes estragos. Eu não sei qual é, até porque eu nem gosto muito de arma, de revólver, essas coisas. Mas para quem gosta, existe uma arma específica, que quando ela entra, uma bala, ela entra num buraquinho desse tamanho. Quando ela sai num buraco enorme nas costas. O diabo, ele entra num buraquinho desse tamanho, mas quando ele sai, ele deixa um rombo, um buraco imenso naquela área da sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu financeiro, na sua saúde. Por isso nós precisamos nos vestir com tudo. Sem essa armadura de Deus, não tem como permanecer inabaláveis, é impossível. E sabe uma coisa que eu acho incrível?
Deus não deixou o seu povo sem defesa. Nós vamos ler, mas eu acho importante destacar que a armadura que nos foi deixada é do fio de cabelo da cabeça até a planta dos pés. Então nós estamos falando de uma proteção integral. Nós estamos falando de uma defesa absoluta, em todas as áreas, defesa para a mente, para o coração, defesa para aqueles a quem nós amamos. Assim, versículo 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade precisa ser um fundamento em nossas vidas. Viva em verdade, busque a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vestindo a couraça da justiça. A couraça é justamente a parte que protege o seu peito. O tempo todo temos que trabalhar para proteger os nossos corações. O tempo todo esse lugar vai ser atacado. Muitas vezes o que parece ser algo que vem para gerar um prejuízo material, na verdade o propósito maior é atacar o teu coração. Porque se o mal tem o seu material, não necessariamente ele tem você, mas se ele tem você, o seu coração, ele vai ter tudo, inclusive as questões materiais. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quando aqui fala calçados do evangelho, aqui está falando do estilo de vida, como você caminha na vida. A partir do momento em que nós escolhemos servir, temer ao Senhor, viver o estilo de vida em Deus, eu não ando mais de qualquer jeito, eu não piso nos mesmos lugares, a minha caminhada não é mais a mesma. Obrigatoriamente, quem escolhe viver o estilo de vida em Jesus Cristo, você vai ter que deixar coisas para trás. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão, vamos juntos, diga isso, apagar todas as setas inflamadas do maligno. É possível se proteger de todos os ataques? Sim, desde que você esteja usando o escudo da fé, desde que a fé seja real dentro de você, desde que o Espírito certo exista dentro de você. Tem pessoas que, por outro lado, parece que tudo que lança pega. O problema é que chega, devasta. Ela não escapa de nada. Tudo quanto que é tipo de crise, ataque, pega. Porque falta o quê? O uso do escudo da fé. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha como é importante você saber se proteger e combater, vigiar e orar. De toda a armadura que nós acabamos de descrever, um é instrumento de ataque, o resto é defesa. O resto é para proteção. O resto representa a segurança. E quando nós falamos da palavra, que é a nossa espada, olha, eu não estou falando que você tem que ter uma formação em teologia, que você tem que se tornar um expert, um conhecedor extremamente abrangente da palavra de Deus, mas um mínimo de conhecimento das Escrituras você precisa ter. Um mínimo do mínimo do mínimo. Tem pessoas aqui que se talvez eu perguntasse para você, me dá 10 versículos de cor, muitos não vão saber citar. Mas aí qual que é o grande problema disso? Se essa é a nossa ferramenta de ataque, então quer dizer que eu estou desarmado. Se essa é a bala que nós colocamos dentro da nossa arma para poder disparar contra o mal, nós estamos desarmados. Uma arma sem munição, ela só serve como peso de porta. Uma pessoa sem preparo, sem munição espiritual, querido, ela não faz muita coisa. A própria história da tentação do Senhor Jesus, naquele período em que ele ficou no deserto, jejuando. Quando o diabo veio,
lançando aquele monte de sementes, ciladas, o Senhor respondia: está escrito. Suba aqui no lugar mais alto. Não está escrito? Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar, para te proteger. E aí vem o Senhor Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Eu te darei todos os reinos, todas as nações, te darei tudo, se você se prostrar diante de mim e me adorar. E aí o Senhor vem e diz: está escrito, somente ao Senhor, o seu Deus, adorará e prestará culto. Me mandaram um vídeo, 2 semanas atrás, e esse vídeo me fez dar muita risada. Confesso que eu assisti ele umas 2 ou 3 vezes. Imagina a cena. O marido estava dentro do banheiro, a porta aberta, ali pela forma como ele estava vestido, possivelmente ele estava se preparando para dormir. Então ele estava escovando dentes, passando fio dental, se preparando. Porém, o corredor de fora estava tudo apagado. E a esposa dele teve a brilhante ideia de se vestir com um cobertor preto. Não, vocês já sabem onde você vai terminar, né? Essa mulher se vestiu e ela passava correndo atrás da porta de onde o marido estava, do banheiro que ele estava. E aí no vídeo ele olha para trás: amor, ele não consegue sair do banheiro. Amor, eu sei que você está aí, viu? Aí ele volta. Aí a mulher de novo, de lá para cá, coberta. Aí ele: amor, para de brincadeira, hein? Para de brincar, eu sei que você está aí. Aí ela fez uma terceira vez. Aí ele já mandou a mãozinha para cima e já estava assim, ó: eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Sem brincadeira. Sabe por que ele fez isso? Faltava repertório, coragem. Não conhecia a palavra. Porque dependendo do que vem até você, não acredite que uma oração do Pai Nosso, possa até, porque Ele vive, não pense que vai resolver, porque não vai resolver. Então tem muitas pessoas que só entendem o quanto elas estão despreparadas quando tem um momento que ela não tem para onde recorrer, não tem o que ela possa fazer. Já aconteceu, sabia, de pessoas nos ligarem, falando: a minha parente ficou possessa, eu preciso que vocês venham aqui. E a gente está numa cidade muito distante. E a gente fala: não tem como. E aí o que eu faço? Eu tranco o quarto e espero. Uma hora sai, ou eu tento encarar? Conhecer a palavra te dá poder e autoridade. Gente, o mal não resiste à palavra de Deus. Está escrito, a palavra é viva, ela é eficaz, ela divide juntas e medulas, ela é poderosa, ela é real, ela traz à vida o que está morto, ela restaura, ela transforma. Como a palavra de Deus também expulsa, ela repreende. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem, estejam atentos e perseverem. Vamos juntos, diga isso comigo por favor: orar, vigiar e resistir. Como está escrito, resista ao mal e ele vai fugir de vós. Resista ao mal, não se entregue, não desista, resista e ele vai fugir de vós. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim:
Afastem-se de toda forma de mal. Perceba que aqui não está escrito, eu vou afastá-los do mal. Afastem-se. Olhe para cá um instante, por favor. Tem aparência de mal, tem cheirinho de mal, tem gostinho de mal, tem sombra de mal, vaza, se afasta. Não tem forma tão eficiente de dar uma legalidade ao mundo espiritual do que se aproximar daquilo que você não deveria se aproximar. Tem cara, sai de perto. Existe algo chamado Espírito Santo que ele é incrível. Ele é como o sensor de estacionamento do carro. Quando tem algo que você está se aproximando, que você sabe que não é bem assim, ele começa a gritar. Pi, 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 pi. Chegou nesse estado, tchau. Salmo 34:14 diz assim, afastem-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Efésios 4:27 é um versículo que particularmente eu adoro. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Não deis lugar ao diabo. Deixa eu te contar uma notícia que ela pode ser boa, pode ser ruim, depende de como você está vivendo. O diabo ele tem poder? Muito poder. Porque senão ele não faria o que ele tem feito com a vida de muitos desde sempre. Mas a autoridade ele só terá sobre você se essa for dada a ele, do contrário ele não tem. Se você não der a autoridade, ele não tem autoridade sobre você. Isso muda o fato de que ele vai tentar me atacar em algum momento? Ele vai tentar atacar de qualquer forma. Ele vai tentar atacar. Mas ter autoridade sobre a sua vida é uma conversa diferente. A autoridade, para que ela exista, para ele de fato sapatear, envergonhar, humilhar, precisa ser dada. Do contrário, você não pode temer, você não pode se intimidar, não dê lugar a ele, porque se você não der, você tem autoridade total sobre ele. Você combate, você enfrenta. De que forma eu posso dar esse lugar ao diabo? Eu diria, anote o que nós vamos falar agora. Se você tiver o seu caderno, se você tiver o seu bloco de notas do celular, eu vou deixar você pegar o celular só agora, mas você vai anotar. Primeiro, divisão dentro de casa. Discussões constantes dentro de casa, não se iluda, é normal para todo casa, não se iluda, é uma forma de você dar lugar ao diabo. Por exemplo, marido e mulher dormindo em quartos separados por conta da divisão provocada pelo desrespeito, é um prato cheio para ele entrar, tomar conta do teu leito e arrebentar com o teu casamento. A Bíblia já alerta, casa dividida não subsiste, ela não aguenta. E o mesmo é válido para a sociedade, questões do âmbito profissional. Aonde existe divisão, existe uma atuação ali, lutando para destruir, para separar. Segundo, manter objetos inadequados dentro de casa. Existem pessoas que ainda mantêm alguns objetos de uma antiga fé dentro de casa. Isso é uma porta de entrada? É uma porta de entrada. Mesmo que você me diga assim, não, mas eu não acredito naquilo que está lá, não tem dessa. Você pode não acreditar, mas o mundo espiritual acredita, é uma porta de entrada. Tem pessoas que se apegam a alguns artefatos, objetos, não por uma questão espiritual, mas se apegam por uma questão de consideração por quem deu. Gente, sinceramente, não importa quem deu, dependendo do que pode ser legalidade, uma porta escancarada na tua casa, mande embora. Uma outra direção que eu vou dar para vocês,
principalmente para os pais. De tempos em tempos, por favor, vasculhe armários, olhe debaixo da cama, gavetas, mochilas, faça um verdadeiro limpa nas coisas do seu filho. Por quê? Não uma, não duas, mas por diversas vezes, mães e pais nos ligaram pedindo uma visita, porque falavam que o filho estava com perturbação espiritual, o menino não conseguia dormir no quarto sozinho, falava que ouvia vozes, falava que via vultos passando dentro de casa, e quando nós chegamos dentro do quarto do menino, de fato a opressão está lá, e aí nós vamos perguntar, pai, mãe, tem alguma coisa, algo, algum objeto que foi deixado aqui? E o pai e a mãe falam, eu não sei. E aí, o pouco que o pai e a mãe vasculha, encontraram brinquedos, cartas ou outras coisas relacionadas a uma atuação espiritual, que nada mais era do que um convite de entrada para que o menino sofresse perturbação espiritual. Isso não é brincadeira. Tinha um desenho, eu confesso que eu pouco entendo, mas tinha um desenho lá do passado que chamava, acho que Yu-Gi-Oh!, uma coisa assim, que era de demônio e tal. Quantas vezes nós não encontramos objetos como esse, cartas inofensivas como essa, nas coisas dos filhos, e a perturbação estava sendo instalada lá por conta disso. Terceiro, mudança de casa, ou mudança de sede de empresa, sem a devida unção, sem a oração, sem a consagração. Por favor, eu peço isso a vocês. Mudou, peça uma visita. E antes que a visita seja feita, ore você. Mas não deixe de pedir. Por quê? Você não sabe que ação maligna agiu naquele lugar. Você não sabe o histórico de brechas que foram abertas naquele lugar. Você não sabe se trabalhos foram realizados naquele lugar. Gente, eu estou falando do que eu sei. Alguns meses atrás, eu fui fazer uma visita em um determinado lugar, em que, quando os donos da empresa foram compartilhar como aconteceu toda a negociação, óbvio que eles pagaram um preço, mas pelo lugar, pela estrutura, pelo que foi deixado, foi praticamente de graça. Por que que os antigos donos, proprietários estavam entregando? Falência, dívida atrás de dívida, amarrações assim, aos montes. Mas não é à toa. Eu chego lá, vou mexer numa determinada gaveta, devia ter uns 8, talvez até 10 caixas, com alguns objetos dentro dela, onde na capa estava escrito assim, Zé Pilintra, Tranca Rua, Pomba Gira, Exu Caveira. Você acha que foi obra do acaso a empresa ter fechado? Eles estarem vivendo aquele desespero? Tranca Rua, a atuação do Tranca Rua fala diretamente com o tipo de resultado que eles estavam vivendo, estava amarrado. E aí olha como que são as coisas. A família estava tomando posse de um lugar que já estava marcado com entidades. Quer ver uma outra? Uma outra, não vou falar outra boa, porque não é bom encontrar esse tipo de coisa. Eu me lembro de fazer uma visita, nesse dia eu choquei mais do que o normal, porque estava muito exposto. No escritório da pessoa, existia um altar, onde tinha em cima desse altar um preto velho de uns 60 centímetros. Ela me levou até um outro cômodo, onde existia um vaso, onde ela fazia todas as oferendas, todos os sacrifícios, onde ela preparava os trabalhos. E aí eu te pergunto, uma pessoa tomando posse daquele lugar,
Que tipo de resultado ela vai ter naquele lugar, sendo que aquele lugar era usado por uma finalidade aonde era um ninho de demônios, vamos colocar dessa forma. Não é brincadeira, é muito real. O mesmo é válido para carro, viu? Comprou carro, tem que ungir, tem que orar. Principalmente se for seminovo, porque o seminovo tiveram antigos donos. O que aconteceu lá dentro, será? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu também não quero chocar ninguém. Mas, não sei nem se precisar cortar, Angélica, você corta, não sei se o YouTube vai encasquetar, sei lá. Eu e o pastor Gustavo, nós fomos fazer uma visita num certo imóvel. Na verdade, era um imóvel rural, era uma chácara. Essa pessoa, ela foi mostrando todas as marcações que ela tinha feito, os lugares que ela tinha feito, para os 3 Exus que ela servia. Não, mas essa não é a pior parte, tá? Essa parte é ruim. Mas essa pessoa não abriu o jogo sobre o que acontecia lá dentro. Um dia, aqui, no corredor da igreja, ela ficou possessa. Aí o diabo começou a falar. Lá dentro deste lugar, muitos assassinatos foram encomendados. Imagina o sangue dessas pessoas clamando naquela terra. Terra contaminada. Eu estou falando de um caso extremo. Óbvio que não é todo lugar que vai ter isso. Mas de qualquer forma a gente não sabe o que aconteceu lá antes. Por exemplo, eu estou olhando para os 3 aqui na fileira, Pedro, Letícia e Dani. Ambos passaram por um processo em que eles estavam no meio de reformas. Os 3 disseram, antes de abrir para o público, antes de fazer qualquer coisa, vem aqui. São profissionais que passam pelo lugar. São pessoas que passaram pelo lugar antes deles. Não é brincadeira. É necessário um estado de atenção, de alerta, muito, muito grande. 4º ou 5º, já me perdi. Filmes, séries ou programações. Dependendo do que você acessa ou assiste em casa, ali uma grande porta de opressão será aberta. Gente, isso não é novidade para ninguém. Dependendo do filminho de terror que você assiste, eu vou descrever você depois de um filme de terror. Você começa a fazer tudo correndo em casa. O primeiro lugar que você corre é para o interruptor. Você sai de dentro do quarto, tem que ir para a cozinha. Ou você anda meio de costa, meio de lado assim. Gente, perceba que quando você está assistindo algumas coisas, automaticamente cria-se uma atmosfera de medo. Você não tem paz naquele lugar. Você não tem paz naquele ambiente. Dependendo, sabe aquela expressão, não passa nem... É isso que acontece. Por trás de toda produção, existe um porquê, existe um espírito, existe uma essência. Gente, vamos lá. Tem filmes de terror aí? O que passa na cabeça de uma pessoa para criar aquele tipo de conteúdo? Eu estou falando como alguém que já gostou de assistir filme de terror quando eu era pequeno. Até o dia que meu pai me deu essa explicação. Filhão, assentamento do demônio. Quer assistir, uma porta vai ser aberta. Nunca mais consegui assistir. Você tem que ver a reação da Catarine. Quando a gente está no Netflix procurando alguma coisa, não é nem que eu vou colocar no filme. Mas sabe quando você para só para olhar quadro por quadro?
Se parou em cima de um filme de terror, não, 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 tira, na minha casa não. Tem programações que parecem ser inofensivas, não são. A própria história, pessoal, da pornografia. A pornografia é uma porta para que um espírito de imoralidade entre. A Bíblia fala, desceu para o coração, o pecado está consumado. Então tem gente que acha que transferência é só pelo ato concreto, transferência é pelos olhos também. Dependendo do que você vê, dependendo do que você se imagina fazendo, está vindo, está entrando. Mais um alerta, atentos ao que os filhos assistem. Gente, tem coisas que não pode, não ignora, não pode, não ignora. Tem desenhos que não dá, tem filmes que não dá, não pode. Tem pessoas que por si só carregam grandes cargas de opressão. Em outras palavras, você pode conversar com muita gente, mas nem todas são para o seu convívio pessoal. Vou destacar. Não é qualquer pessoa que você pode colocar dentro da sua casa. Não é qualquer pessoa que você pode trazer para o seu círculo íntimo. Vamos destacar algo. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Minha casa, minhas regras. Fala com mais autoridade, por favor. Diga isso. Minha casa, minhas regras. O que não compactua com a sua fé não pode entrar na sua casa, seja quem for a pessoa que estiver entrando, não permita. Por que não? Simples. Imagina, você fez uma bela faxina em casa. O chão espiritual da tua casa está brilhando, está branquinho. E aí entra alguém com um tênis cheio de barro. Suja tudo que você trabalhou para limpar. Ah, mas se o fulano de tal não puder fazer isso na minha casa, ele vai ficar chateado. Gente, o fulano de tal não cede por conta do que você acredita. Por que você tem que ceder só porque ele quer fazer? As pessoas não agem diferente muitas vezes quando estamos na casa delas. Porque eu tenho que aceitar o que é inaceitável diante da palavra, só porque o outro vai ficar chateado? Vai por mim, é melhor que o outro fique chateado do que você ter um problema espiritual para ter que lidar depois. Porque o fulano foi para a casa dele, e aí fica para você resolver o BO. Não dá. Não dá. Tem práticas. Gente, já teve casamentos que a gente ajudou a restaurar por dizer o seguinte: se afasta desse outro casal. Já teve pessoas que conseguiram se libertar pelo simples conselho: não conviva com essa pessoa, porque a pessoa é mau caráter. Não estou falando disso, mas tem coisas, gente, que não dá para ignorar. Espírito não se ignora, não tem como, precisamos selecionar muito bem. Legalidades, anote aí por favor, legalidades com a língua. Ele pode entrar por intermédio de uma palavra declarada, o mal pode entrar por intermédio de uma palavra declarada. A Bíblia fala que na língua existe uma peçonha muito grande. A Bíblia fala que a língua pode incendiar o corpo de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Quando você entra no estado de murmuração ou reclamação, gente, o que adoração é para o Senhor, reclamação é para o demônio, tá? O que louvor e adoração é para o Senhor, proporcionalmente reclamação e murmuração é para o mal. Dependendo em quem você toca, se você tem como hábito falar de pessoas, é porta de entrada, escuta o que eu estou falando. Eu posso falar muitas coisas, mas nem todas vão ser bênção para a minha vida. E por fim, pendências do coração. Amargura, ressentimento, falta de perdão.
Quer ver um negócio que é chocante, mas é simples? Não perdoei o fulano, Deus é comigo. Não, não é com você. Deus não está com você. Tenho ressentimento, Deus não está com você. Ah, parece extremo. Não, a Bíblia fala, se você não perdoar o seu irmão, o Pai que estás nos céus também não te perdoará. Esse é um dos pecados que não tem perdão. Eu me lembro de uma mulher, não sei se eu falei isso, talvez eu até já tenha falado. Uma mulher que subiu aqui nesse altar, debilitada ao extremo. O câncer já tinha tomado conta do corpo dela. Ela precisava de ajuda para respirar, ela já não conseguia respirar sozinha. Ela andava precisando de apoio de todo mundo, era aquele andar lento. A fisionomia dela era de uma pessoa que já tinha envelhecido 15 ou 20 anos a mais em relação à idade dela, por conta da doença. Nós fomos orar pela cura dela, cura. Ela ficou possessa no meio da oração. E o que foi dito? Quando foi perguntado a ela, por onde você entrou? O mal falou assim, ela não perdoa o que a irmã dela fez com ela. Pelo ressentimento o mal entra? Entra. Perdoar pode ser uma escolha, mas a partir do momento que você conhece a verdade, o perdão se transforma numa obrigação. Porque a falta dele pode trazer muitos prejuízos. Perceba que eu não estou falando de uma condição ativa de pecado, em que sentido? Roubar, matar e destruir. Pelo simples fato de você não romper com coisas que estão aqui dentro, já é o suficiente para entrar e arrebentar. Tem que liberar. Tem que soltar. Não pode segurar. Mas a pessoa acabou com a minha vida, é por isso que você conheceu Jesus, é para restaurar a tua vida. Mas a pessoa me gerou muitos prejuízos. A Bíblia fala, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus pode te dar muito mais do que aquilo que foi tirado de você. Ai, mas e a marca que ficou em mim? Transforme a marca em um propósito de vida. Use a sua dor para curar feridas. Poxa, mas eu nunca vou esquecer. Quem falou que o perdão te leva a um esquecimento? Gente, tem memórias que a gente não consegue apagar. O perdão só nos dá a liberdade para seguir. O perdão não afeta a nossa memória. Quando acontece o verdadeiro perdão, aquilo que tinha peso só deixa de ter peso sobre a sua vida. Mas a memória vai estar lá, mas não tem poder sobre você. Aquilo não te abala, aquilo não te afeta, aquilo não te desestabiliza. Você anda, você vive, e a despeito de qualquer coisa que você tenha vivido no passado, você tem que ter essa consciência que o perdão ele precisa te acompanhar. Se coloquem de pé todos, por favor. Não se permita ser amarrado. Não se permita ser roubado. Não entregue de bandeja o seu poder e autoridade. Marcos 3:27 diz assim, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Ele só vai roubar se ele puder te amarrar. Do contrário, não vai poder roubar. Não vai poder tocar. Não seja amarrado pelo seu inimigo. Seja mais forte do que o homem forte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui ungiu a casa, o lugar de trabalho, os portais, como foi pedido nas semanas anteriores? Levanta as mãos, por favor. Sabe uma coisa que eu e o Guilherme estávamos lembrando hoje de manhã, numa conversa nossa, antes do culto das 9 horas da manhã? Eu me lembro de uma mulher, ela pisou no primeiro degrau, ali da frente da igreja,
e ela já balançou. Ela subiu no segundo degrau, a cara dela desfigurou. Quando ela pisou no terceiro degrau, rente à porta, ela não conseguia passar, ela ficou possessa. Ela não conseguiu entrar. Qual foi a declaração que nós fizemos na quarta-feira? As pessoas passam, o mal vai ficar lá fora. As pessoas entram, o mal vai ficar lá fora. Isso pode ser válido para questões profissionais, o seu próprio lar, a vida dos seus filhos. As pessoas entram, mas o que é maligno vai ficar lá fora. Nós temos respaldo para isso? Jó 1, versículo 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Na NVT diz assim: tu puseste um muro de proteção ao redor. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens. Na NTLH diz assim: tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo a que ele tem. Sabe quem que está falando isso? O diabo. Está falando isso para o Senhor. Ele tentava tocar na família e não conseguia tocar na família, porque ele não tinha acesso à casa, não tinha acesso aos filhos, não tinha acesso ao casal. Ele tentava tocar nos bens, nos rebanhos, não tinha acesso, não tocava, não conseguia. Tentava tocar em tudo aquilo que pertencia a eles, não dava, ele era incapaz. Ele tentava, mas ele não conseguia. Por isso nós precisamos levar muito a sério esse tipo de unção. É regra. Os portais da casa, janelas, portas do fundo, tudo quanto quer tipo de porta de entrada, unja e declara. As pessoas entram, o mal fica lá fora. Gente, essa aqui é a casa de Deus. Não é a casa do Vitor, não é a casa do Guilherme, não é a casa do Maurílio, não é a casa da Cléo, não é a casa do Rodrigo. É a casa de... E mesmo assim, a gente unge e ora por esse lugar toda semana. Quer ver um lugar que é semanal, é regradinho? Um dos lugares que a gente mais unge e ora é nas nossas escolinhas. As crianças entram, o mal não entra e também não pega elas depois que elas saem. Porque as crianças são um dos principais alvos. É mais fácil arrebentar com quem está sendo formado do que com uma pessoa que já é formada, uma pessoa pronta. Então é melhor pegar lá no início, lá na origem, lá no comecinho e começar a plantar aquilo que é negativo. Mas o mal que um dia tocou, ele não toca mais. Um dia ele teve acesso à sua vida, ele não tem mais. E ele vai permanecer lá fora. Se nas semanas anteriores você colocou ele para fora, ele vai permanecer lá fora. Diga isso com muita força. O mal que eu expulsei da minha vida, que eu mandei embora, ele vai permanecer lá fora. Ele não vai entrar. A ele, e feche os seus olhos por favor. O mal ele não vai entrar. Não permita que ele entre. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao mal. Não dê lugar às influências malignas. Uma vez que você repreendeu, uma vez que você combateu, o lugar dele é lá fora. Ele vai tentar entrar, mas ele não vai entrar. Ele vai tentar tomar a sua vida, mas ele não tomará a sua vida. Comece a dizer em oração neste momento:
Senhor, eu blindo a minha casa hoje, eu blindo o meu negócio hoje, eu blindo a minha família hoje. O mal que um dia teve acesso à minha vida, ele não tem mais poder sobre ela. Diga isso: as pessoas vão passar, mas o mal vai ficar lá fora. As pessoas vão entrar, as influências negativas vão ficar lá fora. O maligno não terá poder sobre a minha vida. O mal não vai tocar naquilo que me pertence. O mal que um dia teve acesso, ele teve a chave da minha casa. Eu estou tirando essa chave dele. Ele não toca naqueles que eu amo. Ele não toca no meu cônjuge. Ele não toca nos meus filhos. Ele não toca no meu pai. Ele não toca na minha mãe. Ele não toca na minha equipe. Ele não toca nos meus clientes. O mal que um dia teve poder e autoridade para roubar, para matar e me destruir, eu estou tirando essa autoridade. Eu estou exercendo a minha autoridade. Comece a dizer: meu Pai, acampe anjos ao redor da minha casa, acampe anjos ao redor da minha família, acampe anjos ao redor do que me pertence, acampe anjos ao redor do meu carro, acampe anjos ao redor da minha moto, acampe anjos ao redor da casa do meu pai, acampe anjos ao redor da casa da minha mãe. Eu estou blindando, fortificando esses lugares agora. Faça deste lugar uma verdadeira fortaleza espiritual. Diga isso com muita autoridade ao mundo espiritual: mal na minha casa você não entra, ela é uma fortaleza espiritual. No meu trabalho você não entra, ele é uma fortaleza espiritual. Naquilo que me pertence você não toca, porque existe uma fortaleza ao meu redor e o mal não toca. Ele não toca mais, ele não brinca mais, ele não me envergonha mais. Eu estou trancando essa porta de uma vez por todas. Se você sabe que alguma brecha foi aberta por você, comece a fechar agora. Diga isso: eu fecho toda a brecha que foi dada, toda a legalidade que foi dada, eu desfaço ela agora. Eu fecho essas portas que eu mesmo abri para que o mal pudesse entrar. O mal não vai entrar, o mal não vai entrar. Eu fecho agora cada porta que eu deixei escancarada por intermédio de atitudes erradas, por intermédio das palavras erradas, por intermédio de um comportamento indevido. Eu fecho agora, eu quebro essa legalidade agora, eu desfaço essa legalidade agora. Se eu dei lugar ao diabo, eu estou ordenando que ele saia agora. Eu estou ordenando, dê a ordem. Essa oração é sua. Você aprendeu a orar, você aprendeu a combater. Use o nome do Senhor Jesus em seu favor. Diga isso em nome de Jesus. Todo mal, toda influência satânica, toda influência maligna, eu repreendo você da minha vida. Eu estou ordenando. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Você vai sair da minha vida. Você que tentou agir na minha mente, nos meus pensamentos, você que lutou para colocar os pensamentos errados, eu ordeno, vai desalojando agora. Eu ordeno, vai desalojando agora toda a influência maligna que teve o poder sobre o meu coração, que governou os meus sentimentos, governou com amargura, com ressentimento, com mágoa. Eu repreendo agora. Eu quebro, eu cancelo e destruo, desfaço toda ação maligna no meu coração, no meu espírito. Eu repreendo todo o mal que lutou até o dia de hoje contra a minha família. Se você percebe que a divisão, as brigas estão sendo constantes, você vai combater agora e você vai dizer: espírito de divisão, espírito de separação, espírito do divórcio, espírito da contenda, eu confronto você agora e eu ordeno: saia do meu leito conjugal, saia da minha casa, saia do meu quarto, saia da minha família. Eu oro e eu arrepio inteirinho. Se existe alguma influência maligna agindo nos casamentos, eu estou dando uma ordem e vai desalojando. Eu estou dando uma ordem e vai desalojando agora. Não adianta existir toda a carga demoníaca que está agindo no casamento, que está agindo naquele lar. Saia deste lugar agora. Eu estou ordenando em nome de Jesus, saia agora. Eu estou ordenando, saia agora toda afronta do mal, toda afronta maligna nesse lugar. Não é o seu lugar, nesse ambiente não é o seu lugar, nessa casa, nessa aliança, nesse casamento. Eu ordeno, saia agora. Isso, combata. Quais são os pontos e áreas da sua vida que você percebe que não é normal o que está acontecendo? Você percebe uma amarração constante?
Se você precisar de ajuda, levante as suas mãos e o obreiro vai até você. Mas você não pode ficar quieto, aceitando ser roubado, envergonhado. Combata agora. Não ore com jeitinho, dê ordem. Expulse da sua vida esse mal, essa afronta, esse levante, esses ataques. Isso, com muita força, com muito poder. Você é um homem e uma mulher de autoridade. Diga isso ao mundo espiritual, deixe claro: eu sou um homem de autoridade, eu sou uma mulher de autoridade, a minha família, ela tem autoridade, e o mal não vai brincar, o mal não vai roubar, o mal não vai me envergonhar. Chega de ter controle, chega de ter acesso. Eu combato agora forças malignas, casta de demônios, falange de demônios, potestade de demônios, espírito de olho gordo, inveja, amarração, palavras malditas, orações contrárias, toda obra de macumbaria, feitiçaria, reza de feiticeiro, todo o trabalho preparado, eu repreendo agora. Eu ordeno, vai sair da vida dela. Eu ordeno, vai sair da vida dela. Eu ordeno, saia da vida dela agora. Saia da vida dela. Exu Caveira, tranca a rua. Toda ação de pombagira, toda ação demoníaca, todo mal, eu ordeno, saia da vida dela agora. Saia da vida dela agora. Legiões de demônios, falange de demônios, toda corja maligna, eu ordeno, sai agora. Isso, não aceite, não aceite. Lembra o que nós falamos? Sua casa, suas regras. O mal não vai ditar as regras da sua casa. Ele não vai ditar as regras da sua casa. Ele não vai conduzir o seu casamento. O mal não vai conduzir os seus resultados profissionais, financeiros. Tem pessoas vivendo uma amarração que não é normal. As negociações não fluem, as vendas não acontecem, a empresa não sai do lugar, não existe uma alteração nos resultados. Então combata isso agora. Espírito de miséria, de pobreza, de amarração, saia do meu lugar de trabalho. Diga o nome da tua empresa e diga isso: mal sobre a empresa tal, sobre a minha empresa. Você não tem poder, você não tem autonomia, você não tem autoridade, você não tem poder, não tem autonomia, não tem autoridade. Não vai roubar, não vai roubar, não vai roubar. Não existe nada que possa fazer você parar. Se você lutar, se você acreditar, se você fizer uso da armadura de Deus, você vai ter vitória. O mal não vai prevalecer, ele não prevalecerá contra você, ele não terá poder e autoridade sobre você, ele não vai ter autoridade sobre a sua família. Não, não, não aceite, combata. Não há nada que possa nos fazer parar. Não há nada que possa impedir o teu poder. Olhe para cá um instante, por favor. Salmo 91:10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, nem o mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Isso é munição, são balas para você poder disparar. Vamos juntos, levante a sua voz comigo, por favor. Nenhum mal me atingirá, nenhuma praga se aproximará da minha casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. De novo, diga isso: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Declare isso pela fé. Vamos juntos, diga isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que Conhecer as escrituras te dá poder e autoridade, te dá força. Deixa eu abrir teus olhos para algo, presta muita atenção. É muito comum quando nós vamos repreender o espírito de uma pessoa, o espírito toma a boca dela e fala assim:
você não consegue me repreender, eu não vou sair daqui. Sabe por que ele faz isso? É aquele verdezinho que ele planta, que ele joga. Ele vai tentar fazer isso com você, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que não adianta você tentar. E é nessa hora que você tem que se levantar com muita força, dizendo: ei, aqui não. Não adianta você dizer que eu não posso, porque eu estou ordenando agora, em nome de Jesus, saia. Isso é tão real. Eu falei essas mesmas palavras hoje de manhã. Uma pessoa estava pronta para desistir de algo, porque algo foi plantado na mente dela, e aí ela caiu a ficha, falou: não, eu tenho autoridade. Se está escrito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, eu não vou ser atingido. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer, porque Deus está comigo. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege. Vamos juntos, diga isso: e o maligno não atinge. Essa é a verdade que você tem que se apegar. Nessas horas de ataque mental, emocional, você tem que usar versículos como esse: o maligno não me atinge, ele não vai me atingir. O maligno não me atinge, ele não atinge o meu casamento, ele não atinge a minha família, ele não atinge aquilo que me pertence, ele não atinge os meus sonhos e projetos, ele não atinge. Salmo 121, vamos juntos por favor, projeta para eles: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga isso: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem o teu socorro? De onde vem a tua autoridade? De onde vem a sua força? Salmo 3, versículo 1: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. É aquele verdinho, não adianta tentar, não adianta lutar. Mas tu, Senhor, vamos juntos, levante a sua voz, diga isso: mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória que me fazes andar de cabeça erguida. Vamos juntos, diga isso: ao Senhor clamo em alta voz, e do teu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam, diga isso com muita força: não me assustam os milhares que me cercam, diga isso: eu não tenho medo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Aqui o salmista arrebentou, arrebenta os dentes dos ímpios. Versículo 8 diz assim, vamos juntos: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga isso: a bênção de Deus está sobre a sua vida. E já aproveitando, nesse mesmo espírito, concorde com as vitórias dessa pessoa que estiver mais próxima a você, e você vai declarar exatamente isso: a bênção de Deus está sobre a sua vida, e ela vai refletir nesse final de ano. A bênção do Senhor vai refletir sobre tudo aquilo que te pertence. Você viverá dias gloriosos, você viverá dias de vitória, você vai crescer. Esse final de ano, ele será disparado o melhor final de ano da tua história de vida. Este final de ano será incrível, fluido, extraordinário, de grande favor. Você vai terminar o ano muito bem. Isso, declare agora pela fé. Libere palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa, palavras de destino. Declare sobre a vida dela um futuro poderoso, glorioso.
um futuro incrível, abençoado. Teu nome é poder, teu nome é poder, Volte à sua posição original. teu nome é cura. Senhor, eu faço uso da tua palavra. Toda ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará, e toda língua que se levantar contra o teu povo em juízo tu a condenarás. Nenhuma cilada preparada contra o teu povo prosperará. Não existe nada que possa impedir que seja disparado o melhor final de ano da vida deles. Eu declaro, esse final será grandioso, esse final de ano será glorioso, poderoso, transformador. E o que não aconteceu de janeiro a outubro, vai acontecer em novembro e dezembro na sua vida. Que esse final de ano seja surpreendente, extraordinário, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor.